Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com a presença do cirurgião plástico Eduardo Schaen. Muito obrigado pela presença. Obrigado. A cirurgia plástica não dá para dizer assim que é uma especialidade que termina em si mesma. Na verdade, tem o hipernicho, a especialidade da especialidade. E o Dr. Schaen é um cirurgião plástico, mas também que está vinculado a um segmento específico da cirurgia plástica. Ou estou errado? Tá certo, não deixa de estar certo. É uma cirurgia plástica mais reparativa, né? Sim, eu faço cirurgias estéticas, né, mais contorno corporal, mama, abdômen, cirurgias de face, mas trabalhei muito tempo no Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre, na área do setor dos queimados, e faço muito queimados e reconstruções. Hoje eu dirijo o Banco de Multitecidos da Santa Casa, já há mais de 18 anos, e sou responsável por essa parte de transplantes de pele e agora de membranas amnióticas também. Nós captamos os tecidos, limpamos. Então, além da parte estética, gosto e faço bastante essa parte de reconstrução, principalmente em pacientes queimados. O paciente queimado, ele, imagino que é um paciente de um quadro muito doloroso, né? Eu pergunto, como é que é o atendimento de um paciente queimado? Qual é a primeira abordagem de um paciente queimado? Boa pergunta. O paciente queimado é um paciente que exige um cuidado multidisciplinar. Eu faço isso eu digo isso em praticamente todas as minhas aulas. Ele não precisa só do médico, ele precisa de uma excelente equipe de enfermagem, de uma equipe nutricional, de uma equipe de psicologia, de uma equipe de fisioterapia que vai acompanhar esse paciente meses, algumas vezes. O paciente queimado, ele tem duas coisas que a gente não gosta, que ninguém gosta, que é dor e cicatriz. Dor e cicatriz são duas palavras, assim, difíceis. E essa equipe multidisciplinar trabalhando junto são o suporte para esse tipo de paciente. Existem queimaduras pequenininhas, uma bolhazinha no dedo, um grande derramamento de líquido e aquele paciente que tem necrose, que tem morte do tecido, que precisa uma internação longa, uma UTI longa, debridamentos, retiradas e reconstruções. Então, cada paciente é abordado de uma maneira individualizada, mas essas queimaduras maiores sempre com equipes multidisciplinar. Nós falávamos antes sobre as queimaduras que decorrem dessas lareiras que são abastecidas com álcool. Inclusive, Exato. Tivemos um episódio recente com um jogador de futebol, o Lúcio, que foi atendido também pelo doutor. Nos fala um pouco sobre esse tipo de acidente e de que maneira ele acontece, até para as pessoas se atentarem para que não ocorram acidentes assim. Exato, a prevenção. Esse é um acidente muito comum. Muitas vezes, ano passado nós vimos muito isso. No inverno acontece, claro, né, muito mais. Geralmente acontece quando o indivíduo vai reabastecer a lareira com o álcool. E nós não vemos aquele resquício que fica ali embaixo. É um fogo praticamente invisível. E quando se reabastece, se coloca o álcool e ainda tem essa chama imperceptível, existe a explosão. Não dá tempo para se escapar. É uma explosão. Quem tá instantâneo. É instantâneo, exatamente. E, claro, dependendo do tamanho dessa explosão, é o tamanho do dano. E o quanto mais perto o indivíduo estiver, pior é. E de que maneira a pessoa pode se acautelar para não ter essa explosão? Porque, evidentemente, a pessoa que sofre esse tipo de acidente, ela estava segura de que não tinha mais fogo ali. Pois é. Ela não assume esse risco de maneira consciente. Ela realmente se engana a respeito da situação ali. Mas como reabastecer, então, o álcool na lareira? Eu vou precisar ser radical com quem trabalha comigo. Todo o nosso grupo, o pessoal diz que é não ter a lareira. É melhor não ter. Não, mas claro, é evidente. Mas quem mora aqui no sul, a gente sabe, muitas pessoas têm, o ideal é não reabastecer. Liga uma vez, acende ela durante aquele período ali. Quando acabou o fogo, tudo... Acabou, exatamente. Ah, mas nós ainda temos mais festa e não acabou a noite, enfim, alguma coisa. Não. Aquilo ali já serviu por hoje.
no dia seguinte, depois de lavada, depois de trocada, tudo. Existem algumas que põem a tampa, que é evidente, acaba o oxigênio ali dentro, e quando acaba o oxigênio o fogo é extinto. Mas muitas vezes até o álcool novo que nós usamos, algumas pessoas chamam de álcool batizado, álcool que veio de outros países daqui, que além do etanol, tem o metanol também. E o metanol, em contato com aquela pedra quente, já é suficiente para explodir. Nós já tivemos casos assim, que o paciente disse não tinha mais nada. Nós usamos todas as medidas de segurança, estava seco, embora o recipiente quente, reabasteceu com esse álcool batizado e houve a explosão. E qual é a primeira abordagem de um acidentado nessas circunstâncias? Olha, nesses casos, o ideal é procurar um serviço médico o mais cedo lavar possível. em casa. Pode lavar com água corrente, pode apagar a chama, primeiro, né? Sim. Jogar alguma toalha, alguma coisa. No caso do jogador de futebol que tu comentaste, atiraram ele na piscina. Tinha uma piscina no lado e ele virou uma tocha e atiraram na piscina. Então, assim, era o que tinha, foi o que foi feito. Mas a gente sabe que se acontecer isso aqui, eu não tenho uma piscina para me jogar. Sim. Tira o teu casaco e joga em cima, apaga o fogo, resfria a lesão com alguma toalha úmida, alguma coisa, e procura atendimento médico imediatamente. Nada de passar pomadinha, pasta de dente, nada de... borra de café, pasta... Não faça isso, que a queimadura já é uma ferida potencialmente contaminada. Aí contamina mais ela ainda, né? Não precisa fazer isso. Sim. Jogar areia para neutralizar. Não façam isso jamais. Jamais. Hoje tem a possibilidade do transplante de tecidos, enfim, o que temos de inovação na medicina nessa área aí? Sim. Eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, atendo em outros hospitais também. Na Santa Casa nós temos há 21 anos um dos 4 bancos de multitecidos do nosso país. É o banco mais antigo em atividade, onde nós realizamos a captação do tecido de doadores de múltiplos órgãos. Nós tiramos uma fina camada de pele de regiões não expostas naqueles pacientes com morte encefálica, tiramos do abdômen, do tórax, dos braços e das coxas. Além de retirar, nós esterilizamos, limpamos, estocamos e distribuímos para o país inteiro esse tecido. Essa pele captada e tratada pelo nosso grupo, ela é suficiente para cobrir uma grande ferida. Quando nós temos um grande queimado, um paciente com uma queimadura extensa e profunda, queimaduras de 3º grau são essas que têm necrose, morte tecidual, nós precisamos fazer a retirada do tecido, o debridamento e a cobertura do mesmo. Muitas vezes, se for uma lesão pequena, nós retiramos pele do próprio indivíduo para cobri-la. Só que algumas queimaduras são extensas, uma superfície muito grande, nós não temos tecido-são viável. Então nós usamos a pele proveniente do banco como um curativo biológico temporário para cobrir essas feridas. É muito intuitiva a pergunta que eu vou fazer, mas tem que compatibilizar a cor de pele nesses transplantes? Não, absolutamente nada. Isso é um curativo biológico temporário. A nossa pele é o tecido mais antigênico do nosso corpo. Se nós realizarmos um transplante de coração, fígado, rim, nós precisamos usar um remédio, um imunossupressor, para evitar a rejeição. Na pele, esse remédio, essa dose dessa medicação seria muito alta, o que acabaria com as nossas defesas. Então nós não usamos nada. Daí tu vai me perguntar, poxa, gente, se tu não usa o imunossupressor, vai rejeitar. Sim, 100% dos transplantes de pele rejeitam em 3, 4, 5 semanas. Mas a nossa pele, ela se regenera muito rápido também. Então aquela ferida desse tamanho passou a ser desse. Aquele paciente que estava na UTI, no tubo, com infecção generalizada, saiu da infecção, saiu do tubo, saiu da UTI, é um paciente menos grave, com uma lesão menor, eu posso tratar ele de uma maneira mais conservadora. Então, eu posso transplantar a pele de um paciente branco para um paciente preto, de um homem para uma mulher, de um idoso para uma criança, indiferente, porque ela vai ficar ali 3, 4, 5, no máximo 6 semanas, e depois ela é rejeitada, ela se esfarela, se solta, e existe ou a autocicatrização, a regeneração do próprio tecido, ou eu faço um autoenxerto, eu tiro pele de uma região não lesada
para aquela região ali. E aí não vai ter rejeição porque é do próprio indivíduo. Exatamente, daí não tem rejeição. Ainda que seja uma região, uma pele colhida de uma outra região do corpo. Ela fica uma cor um pouquinho diferente, mas eu preciso tapar aquela ferida. Sim. São cicatrizes, como eu falei anteriormente, de um queimado, né, que além da dor tem a cicatriz, mas ela pode ser tratada ao longo da vida. Ela pode ser tratada com malhas de compressão, com pomadas de corticoide, com placas de silicone, com laser terapia, com câmeras hiperbáricas, com inúmeras maneiras. Nós temos um arsenal muito grande para tratar esse paciente futuramente. O que eu queria dizer assim, o transplante ele é uma medida emergencial para um paciente muito grave, que está correndo muito risco, que tem uma queimadura profunda e extensa. Além da pele, do transplante de pele, tem as lesões decorrentes de acidentes, acidente de carro, por exemplo, pessoas que saem muitas vezes até mutiladas de um acidente desses. De moto, nós temos acidente muita. de moto, especialmente, sobretudo de moto. Sim. E eu, como motociclista, sou obrigado a reconhecer, eu sempre brinco, né, que perigoso não é a moto, é o motociclista, porque a moto faz o que ele quer. Ou né? outro. Ou outro, exato. E a cirurgia plástica, nesse sentido, tem evoluído bastante também. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Muito, muito, muito. Hoje a gente fala muito em câmeras hiperbáricas. Câmeras hiperbáricas é o oxigênio a 2, 3 pressões atmosfera. Num paciente com lacerações, inclusive superficiais, com sofrimento cutâneo daquelas lesões, são pacientes que se beneficiam muito com a câmara hiperbárica, com essa terapia diferente. O curativo a vácuo, em feridas potencialmente contaminadas, o plasma rico em fibrina, que a gente tira sangue do próprio paciente e trata, centrifuga esse sangue e cobre as feridas. Existem muitas maneiras diferentes de tratar, além da indústria farmacêutica, que cada vez mais nos traz produtos melhores, com excelente custo-benefício, não elitiza tanto. Antigamente, alguns produtos eram inviáveis para a nossa população do ponto de vista econômico, eram muito, muito caros. Agora nós temos produtos muito, muito mais acessíveis e de longa duração que permitem um resultado, um tratamento mais adequado. Mas é claro que a cirurgia tem sempre seu papel, né? E falando da cirurgia plástica estética, uma vez eu ouvi um cirurgião plástico dizendo que ele opera as doenças da alma. Né? Pitang. E aí, por se tratar de uma doença da alma, isso entra num nível de subjetividade muito grande. A pessoa pode ter o nariz, para muitos, perfeito, para ela incomoda. Acho que é grande, ou acho que é curvado, não é empinado o suficiente, a orelha é de abano, enfim. A pessoa parte de uma autocrítica, ela não se aceita daquela maneira. Em qual momento o cirurgião plástico tem que dizer não para o paciente? Olha, que pergunta inteligente e que resposta difícil, porque muitas vezes nós temos que dizer não sem acabar com a relação médico-paciente. Sim. Uma paciente que não necessita fazer, por exemplo, uma cirurgia de aumento mamário e porque quer botar mais prótese, mais gordura, enfim, ou uma paciente que tem seus 1,60 m, 52, 53 quilos e está indo, eu quero fazer uma lipoaspiração, tirar a gordura daqui. Não, mas eu nem consigo fazer isso. Então, é difícil isso. Explicar isso envolve uma relação de confiança, onde o paciente tem que aceitar. Não adianta nada eu dizer, não, eu não vou te operar porque não dá para fazer nada. Sai, vai ali no outro colega e acaba... Sim, alguém vai acabar fazendo. Não é isso. É a orientação, é a relação de confiança, é a conversa. E essa é uma parte muito difícil. São as consultas mais demoradas. As consultas que nós não vamos operar o paciente, porque não existe indicação, e o paciente quer porque quer. Totalmente diferente daquela senhora que chega no nosso consultório, vamos supor assim, de 60 anos, com uma mama muito grande, mas ela pesa 95 quilos. Ela tem que fazer a cirurgia. A mama é grande, a mama causa um desconforto, não tenha dúvida. Mas, minha senhora, em primeiro lugar, a senhora tem que emagrecer. Eu sei que é difícil emagrecer, mas operar desse jeito tem mais riscos. Os riscos das complicações são maiores. Risco de fazer um tromboembolismo, que é entupir uma artéria, o indivíduo até não
não sobreviver. Enfim, tem inúmeros fatores de risco. Então, todos esses aspectos têm que ser abordados para o paciente ser operado no momento ideal e que a gente tenha um resultado ideal e que o paciente goste da cirurgia. E chegar nesse ponto, algumas vezes é difícil, porque quantas vezes eu já ouvi, mas todo mundo manda eu emagrecer, eu estou satisfeito assim. Não é assim, tem que explicar os motivos. Eu vou montar a mama num tecido gorduroso, não num tecido glandular. É mais difícil, não vai ficar tão bonita. Opera a mama, fica bem, mas o abdômen fica desse tamanho. Então existem coisas que têm que ser abordadas. E é comum a cirurgia plástica versar sobre um paciente que fez antes uma cirurgia plástica que não deu certo? Sim, isso acontece, né? Acontece seguidamente. Tratar uma complicação ou de um outro colega são, assim, é difícil, até a abordagem no assunto. Sim, pois é. Porque... sim, não são simples, porque muitas vezes... Tu não quer criticar o outro colega, mas evidentemente tem um trabalho. Não criticar, se o paciente chega insatisfeito, tu está insatisfeito com o teu abdômen, que tu já operou, e tem que fazer mais. Tá, tudo bem, o que tu está insatisfeito? Vamos tentar a abordagem assim, vamos tentar fazer tal terapia a mais, vamos tentar limpar aqui, vamos tentar fazer enxerto de gordura. Se dá ou tantas outras alternativas para esse tipo de paciente, né? São casos complicados também. Mas também, à medida que a gente vai ficando mais velho, nem sempre aparecem os casinhos primários, assim, aquela mulher jovem que quer só aumentar a mama, botar uma prótese. Não, é uma paciente que já foi mexida, que já fez 2, 3 cirurgias, que está insatisfeita com isso ou que aquilo, ou que emagreceu, engordou, que já teve tantos filhos e que necessita uma cirurgia mais complexa, né? Doutor, o papo é muito bom e eu acho que fica muito conveniente até que a gente volte a ter novos bate-papos assim, por conta de tudo que se deixou de falar aqui, que eu tenho certeza interessa muito ao nosso público, que ficou conectado conosco, tenho certeza, de maneira muito atenta, porque é um assunto instigante, as pessoas falam hoje muito sobre cirurgia plástica, é um tema muito presente cada vez mais na vida das pessoas. Eu acredito que até a cirurgia plástica lá dos anos 80, ela era mais elitizada do que é hoje. Hoje a gente vê pessoas das mais variadas classes sociais fazendo cirurgia plástica. E aí eu não falo da reparativa, falo da cirurgia estética mesmo. Sim, não tenho dúvida. Né? Então é um tema que interessa muitas pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela presença e espero revê-lo aí em breve. Ok, obrigado. Prazer. Um abraço.